Olá, meus numerinhos. Vamos lá. Ó, hoje nós vamos aprender isso, ó. Aqui na apostila da Manu tem um exercício que tá dizendo assim, ó. Calcule o que se pede. O que tá pedindo? Ele tá falando aqui para você considerar mas como temperatura máxima. Tá vendo? Min como temperatura mínima e A como amplitude, tá? Então, vamos aqui, ó. Ele falou para mim considerar, né, a temperatura máxima como mas, tá? Então, beleza, nós já sabemos que a nossa temperatura máxima vai ser mas. A nossa temperatura mínima, min, e a nossa amplitude térmica vai ser A. Beleza? Então, é isso aí. Nós já colocamos o nomezinho em cada coisinha lá, o que ele pediu, tá vendo? Pra gente considerar como essas siglas. Então, nós consideramos. E aí, ele tá falando lá, olha, mas é igual a 35, min é igual a 23 e a é ponto de interrogação. Mas aí, o que ele tá pedindo? Meu Deus, que difícil, né? Ele não tá falando o que ele tá pedindo. Então, para a gente saber o que ele está pedindo, nós vamos voltar a umas paginazinhas atrás ali, ó, da apostila. A apostila está falando sobre temperatura e tal, tá falando lá na como converter, e aí ele tá falando aqui, ó, sobre a expressão mais utilizada, né, na amplitude térmica. A expressão lá utilizada é, né, o que a gente pode chamar de fórmula, vai ser a amplitude térmica é igual à temperatura máxima menos a temperatura mínima. Então, ele falou lá para mim que a nossa amplitude térmica é igual à nossa temperatura máxima menos a nossa temperatura mínima. Lembra lá que no exercício ele falou para a gente considerar a amplitude como A? Então, nós vamos considerar a amplitude como A. Lembra que ele falou que a nossa temperatura máxima era para nós considerar como mas? Então, nós vamos considerar como mas. E a nossa mínima era como min. Então, beleza, a gente já sabe isso. Aí, ó, nossa fórmula dizia que a nossa temperatura térmica é igual à nossa temperatura máxima menos a nossa temperatura mínima. Então, a nossa fórmula que nós vamos utilizar vai ser essa, porque ele já disse lá, nós simplesmente só, né, simplificamos aí para não ficar escrevendo tudo aquele nome. Então, nós sabemos que o nosso A é a nossa amplitude, o mas é a nossa temperatura máxima, menos o min, que é a nossa temperatura mínima. Facinho, né? Beleza, olha como é facinho. E aí, tá? É só seguir o que o exercício está pedindo. Ele tá falando lá que a nossa mas é 35 graus Celsius. Então, nós já sabemos que a nossa mas, a nossa temperatura máxima é 35 graus Celsius. Então, eu vou colocar aqui, ó. Eu já sei que a minha mas é 35 graus Celsius. E aí, ele tá falando aqui também, ó, que a nossa min, né, nossa temperatura mínima é 23 graus Celsius. Então, eu já sei que a min também é 23 graus Celsius. Coloquei aqui embaixo, porque a matemática é organização, então eu já sei, tá? Tô falando matemática porque logo depois vocês vão aprender física, mas tá, a matemática, lembra que eu falei, é a organização. Então, eu já sei que a máxima é 35, que a mínima é 23. E aí, ele tá perguntando aqui, ó, quem que é a nossa amplitude? Ó, tá vendo uns pontinhos de interrogação aqui? Então, quem é a nossa amplitude? Ah, eu não sei, eu não tenho número aqui para nossa amplitude.
Então, toda vez que você não sabe alguma coisa lá na matemática, você dá uma letra para ela. Então, assim, geralmente a gente dá a letra de X. Então, quando eu não sei, eu vou colocar o X, tá? Então, meu X ali, ele tá valendo como interrogação, eu não sei. E aí, tá, beleza, agora eu sei que a minha amplitude é X, porque eu não sei, a minha máxima é 35 e a minha mínima é 23. E aí, como eu vou saber o que que tá pedindo? Porque eu já não sei quem é a minha amplitude. Então, simplesmente eu vou colocar o sinal da fórmula, tá vendo, ó? O sinal da fórmula na fórmula, tá vendo, ó? Ó, eu só repeti o sinal, simples assim. Então, como eu não sei quem é x, eu vou copiar o x, que é igual a 35 menos 12, ou 35 menos 23, que dá 12, eu já dei o resultado antes enfim, de fazer a conta, mas 35 menos 12 é 35 menos 23 é 12. Tá, então vamos lá. Como é que eu sei que 35 menos 23 é 12? Ah, isso daí você já sabe fazer aquela continha lá de menos básica, né? Que se aprendeu lá no Fundo 1, né? Então aqui, ó, você fez a continha aqui, você sabe que é 12, então 12. Então x é igual a 12. Essa é a resposta. Então lembra que o meu x era o A? Então a minha amplitude, ó, a minha amplitude é igual a 12. Então, nós já sabemos quem é a nossa amplitude. A nossa amplitude aqui, ó, é 12. Nós descobrimos, ó, que facinho, que máximo, né? Então, essa etapa aí, ó, é bem facinho aí para resolver o exercício 7. Super fácil, ó. Continha, organização, tudo certinho. Resolvemos aí o nosso exercício 7, facinho, facinho, facinho. Ah, beleza, aquele lá era fácil, né? Aquele lá já tava todo mundo, era fácil. Agora e esse, ó? Porque se eu organizar esse daqui, ó, vamos lá. Então, vamos organizar esse lá naquela fórmula lá, amplitude é igual temperatura máxima menos temperatura mínima. Então, vamos lá, ó. Aqui ele está falando que a nossa temperatura máxima é 33. Então, eu sei que a minha temperatura máxima é 33. Aí ele está falando ali, ó, que a minha temperatura mínima eu não sei quem é. Tá vendo, ó? Minha temperatura mínima, não sei, ó, interrogação. Então, eu vou dar um X, porque eu não sei. Lembra quando eu falei, quando eu não sei, eu coloco a letra X? E aí ele tá falando aqui que a minha amplitude é 5. E aí eu vou colocar 5 aqui para minha amplitude. Lembra que eu falei que copia o sinal da fórmula, tá? Então o igual aqui e o menos aqui, porque ele já é da fórmula. Então, beleza. Só que aí aqui que tá falando 5 é igual a 33 menos x. Como eu vou fazer essa conta? Então, assim, quando tem número misturado com letras, tá? Eu vou sempre colocar números de um lado e letras do outro, tá? Então, para isso, eu vou utilizar o sinal de igual, tá? O sinal de igual para separar números de um lado e a letra de outro. Aqui, ó, eu vou deixar todo mundo que é número desse lado, tá? E todo mundo que é letras desse lado. Então, eu vou copiar aqui, ó, 33, tá? Porque ele já está desse lado, então eu copiei ele. E eu vou pegar esse X aqui, ó, e passar para o lado de lá, tá? E assim, vamos lá, tá? Numa coisa básica. O sinal que está na frente do número ou da letra pertence a ele, tá? Então, esse sinal pertence ao X, tá? Então, eu já sei que ele
eu vou ter que passar todo mundo lá pro lado junto com o sinalzinho dele. Que vamos supor que o sinalzinho dele é o cabelo dele, né? Eu não posso tirar o cabelo dele para passar pro outro lado. Então, vamos supor que o sinal é o cabelo dele, eu vou ter que passar junto para lá. Então, o sinal que está na frente do numeral ou da letra pertence a ele. E para mim passar ele lá para o outro lado, eu vou pegar ele e vou passar ele para o outro lado. Simples. Só que aí o que acontece? Toda vez que eu mudo ou o número ou a letra de lado, eu tenho que mudar o sinal. Então, desse lado, ele tem o sinal de negativo, tá vendo? De menos. Quando eu passar ele para lá, ele vai ter o sinal de mais, tá? Então, ó, tá vendo? Eu mudei ele de lado, ele vai ter mais. E aí, o que acontece? Tá vendo, ó? Ele era menos, ele ficou positivo. O 5, eu também tenho que passar para lá, porque lembra que eu disse que eu quero colocar todo mundo, números de um lado, letras de outro? Então, eu vou passar o 5 para lá. E a mesma coisa eu preciso fazer. Ah, mas ele não tem nenhum sinal aqui na frente dele, tá? Mas eu acredito que isso você já aprendeu lá atrás. Toda vez que não tem um sinal na frente dele, ele é positivo, tá? Então, ele é mais aqui. Então, a gente sabe, ó, tá vendo? O 33 não tem um sinal, a gente sabe que ele é mais, tá? Entendeu? Ó, ele é mais. Igual aqui, eu não tinha nenhum sinal, ele é mais, entendeu? E aí, eu vou passar ele para lá, tá? Para o outro lado de lá. E aí, para passar, lembra que eu falei que muda o sinal dele? Então, ele vai passar para cá como menos 5. Nossa, e aí ficou assim, ó. X é igual a 33 menos 5. Agora ficou fácil essa parte aqui, ó. X é igual a 33 menos 5. Então, vamos lá. 33 menos 5, vamos lá, que vocês sabem fazer a conta. Se não sabem fazer, faz aqui, aqui do ladinho. Vamos lá. Dá, tá, não sei fazer a conta, fiz aqui do ladinho, deu 28. 33 menos 5 deu 28. Mas aqui continua x. Então, vamos lá. Quem nós chamamos de x lá no início? Nós chamamos de a mínima de x. Então, nós sabemos que quem era o x lá? Era a mínima, a temperatura mínima. Então, a nossa temperatura mínima é igual a 28. Então, a resposta aqui, ó, que ele perguntou quem era a nossa temperatura mínima, é 28, tá? E aí dizem se tá facinho, se não tiver facinho, eu explico até ficar facinho, beleza? Então, é isso aí, já dá para resolver certinho. E qualquer dúvida, é só perguntar de novo.